E aí, pessoal, meu nome é Caio, orientador Daniel Hassan, e o título do meu TCC é Comparação entre as tecnologias de processamento de dados distribuído, a parte Hadoop e a parte Spark. Na última década, nós presenciamos o surgimento e crescimento do termo Big Data, e o Big Data é um termo que pode ser melhor explicado por 3 Vs, que é o volume, a velocidade e a variedade. E cada vez mais a gente presencia os dados sendo gerados em alto volume, em alta velocidade e alta variedade, e as empresas já perceberam o valor que esses dados podem trazer para o negócio e para o mercado. Então, elas passaram a extrair valor desses dados, gerando análise e melhorando a tomada de decisão da empresa, que é o termo que a gente chama de data-driven. Só que para alcançar esse objetivo, o primeiro passo é processar esses dados, extraindo informação e valor deles. Porém, esse alto volume dificultou o processamento e por isso houve grande mudança no paradigma de processamento de dados. O processamento, que antes era executado em uma única máquina, passou a ser executado em ambientes ou cluster com várias máquinas baratas de forma distribuída. E o principal modelo de programação utilizado nesse processamento distribuído era o MapReduce criado pelo Google. E as duas principais tecnologias que implementam o MapReduce são o Apache Hadoop e o Apache Spark. O Hadoop é uma estrutura de código aberto construída a partir do modelo MapReduce e teve como objetivo lidar com o processamento distribuído de grandes conjuntos de dados, abstraindo a complexidade para construir um sistema distribuído completo e tolerante a falhas. O Spark veio depois e é um framework de processamento de dados otimizado para a memória RAM, que pode executar operações com maior velocidade que o Hadoop por fazer o melhor uso da memória RAM. O ponto forte do Spark é minimizar as leituras e gravações no disco. Então, um dos objetivos do trabalho é fazer a comparação entre o Hadoop e o Spark, tendo um melhor compreendimento, entendendo melhor como as tecnologias de processamento de Big Data evoluíram com o tempo. E também, o segundo objetivo é entender melhor como o Spark lida com a memória RAM. Na metodologia, o primeiro passo foi a definição da base de dados, que seria usada no processamento. O providenciamento de um cluster na nuvem para a gente conseguir rodar o Hadoop e o Spark. Juntamente ali teve a implementação do job, do processamento, tanto no Hadoop quanto no Spark, execução dos mesmos e a comparação dos resultados. Então, a base de dados escolhida foi a base de tweets, disponibilizada na plataforma Kaggle, em um arquivo CSV. Para a realização dos testes, a base foi replicada em 3 novas bases de 2 GB, 6 GB e 10 GB. O algoritmo escolhido para o processamento foi o de contagem de palavras, que é bastante utilizado na área, como exemplo mesmo. O primeiro teste foi a comparação entre as duas tecnologias, processando e variando entre os arquivos de 2, 6 e 10 GB. O segundo teste foi para ter um melhor entendimento do uso de RAM no Spark. Então, a gente processou em cima do arquivo de 10 GB, variando a memória RAM disponível no cluster. E aí, no primeiro teste, a gente observa que o processamento do Spark foi mais rápido nos 3 arquivos, com um ganho ali de entre 42% e 43%. No segundo teste, houve um grande salto de velocidade ali quando a quantidade de RAM disponível no cluster foi maior que o arquivo de entrada. A gente pode ver ali que a gente fez um teste nos 2 clusters, um com 7.5 GB de RAM disponível e outro com 11.25 GB de RAM disponível e um arquivo de 10. Então, no cluster de 7.5, como o arquivo era maior do que a RAM disponível, ele teve que carregar os dados 2 vezes em memória, em 2 passos, 2 rodadas.
enquanto que no cluster de 11.25 ele conseguiu carregar de uma só vez. Por isso, teve um ganho de velocidade ali de quase 2 vezes. Os resultados dos testes com os 3 arquivos, variando ali a tecnologia, demonstraram que o Spark teve um ganho ali de velocidade entre 43% e 43% em cima do Hadoop. O segundo teste confirmou o fato que o Spark utiliza ao máximo a memória RAM do cluster, só que isso também quer dizer que ele é bem sensível à quantidade de RAM. E se ela for superior ao arquivo de entrada, o Spark consegue armazenar todo o dataset de entrada na RAM e processá-lo de uma só vez. Com isso, o Spark permite um processamento de dados em tempo real, como em dados provindos de sensores IoT, entre outros. Mas, se o caso de uso não existir um processamento com rápida execução e o investimento não for muito alto, é viável a escolha do Apache Hadoop ao invés do Spark. Para trabalhos futuros, a gente pode fazer testes com maiores variações no tamanho do cluster e na disponibilidade de RAM. Pode fazer também testes avaliando o número de escrita no disco de cada job, de cada processamento, para entender melhor ali as vantagens do Spark sobre o Hadoop e os problemas do Hadoop. E também testes de processamento em tempo real. Nesse caso, comparando o Apache Spark com outras tecnologias que permitem o processamento em tempo real, como o Apache Flink. E é isso aí, pessoal. Valeu!